Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Julia Reis. Eu estou praticando o autoconhecimento, o autodesenvolvimento há mais ou menos 5 anos. Resolvi compartilhar com vocês hoje um pouquinho de como foi para mim o começo da minha jornada de autoconhecimento, de expansão da consciência. Trazer um pouquinho assim das coisas, das chaves que viraram, digamos assim, das coisas que aconteceram que me levaram a me interessar e a conhecer, porque sinceramente, antes de algumas conversas específicas e algumas questões que apareceram para mim, eu não fazia ideia que existia esse termo. Primeiro eu queria começar falando um pouquinho sobre um vídeo que eu assisti com a doutora Proton, e uma frase que ela me falou marcou bastante para mim. Ela falou assim: o ser humano não pensa, o ser humano pensa que pensa. E assim, quando ela falou isso, fez um sentido danado para mim, porque esse vídeo eu assisti recentemente, inclusive. Porque o que ela falou ali foi que a gente está ali naquele dia a dia ali, a cabeça fica rodando um monte de coisa o tempo todo, que eu vejo como sendo programas que foram instalados na gente, filtros que foram instalados na gente, de forma até inconsciente, pela nossa família, pelas pessoas que a gente cresceu ali estando ao redor, pela sociedade, na escola, enfim, como um todo, né? Esses filtros, esses pensamentos, geralmente eles têm uma tendência mais negativista, mais vitimista, e guia a gente, digamos assim, para fazer algumas escolhas que talvez não fossem as melhores escolhas para a gente. Mas enfim, foi uma introdução um pouquinho longa, mas eu precisava dar essa contextualizada aqui. Eu venho de uma infância com muitas responsabilidades. Eu sou filha de mãe solo. Eu conheci o meu pai, eu tinha 8 anos, mas nós não tivemos uma convivência assim, onde eu tive ali um suporte dele, principalmente na primeira infância ali, até os 6, 7 anos, que é, né, uma necessidade que a gente tem. Não tive esse suporte financeiro, não tive esse suporte emocional, psicológico, enfim, o papel que o pai tem na vida de uma criança, né? Com isso, eu acabei vendo a minha mãe passar ali por algumas dificuldades, alguns desafios financeiros, com certeza, né? A gente sabe como que é. Eu tenho 30 anos e se é difícil agora, se é desafiador agora para uma mãe solo nos tempos atuais, com o conhecimento facilitado que a gente tem aqui na palma das mãos, imagina isso há 30 anos atrás, que eu cresci com muitas responsabilidades, me enxergando como uma pessoa que tinha que suprir as necessidades não só minhas, mas também das pessoas da minha família. Eu trabalhei pra caramba, comecei a trabalhar muito nova e com isso uma folha ali me deu uma impressão estranha. Eu acabei assumindo muitas responsabilidades e sentindo assim muita pressão em cima de mim. Não necessariamente vindo da minha mãe, dos meus irmãos e tal, mas não sei, hoje quando eu olho para trás eu percebo que eu era uma criança ansiosa. Eu tinha algumas ansiedades, uma adolescente também ansiosa. E foi foi bastante desafiador, porque na época a gente não tinha conhecimento sobre nada disso, não se falava sobre nada disso. E enfim, eu sentia muita pressão para ajudar, muitas responsabilidades, e cresci com essas responsabilidades em cima das minhas costas. Eu não tô aqui choramingando nem contando historinha triste para ninguém, essa foi a realidade que eu vivi. Teve seus desafios, teve suas alegrias, cada um sabe as dores e as delícias de ser quem é, né? Então, assim, não tô aqui choramingando, nem vindo trazer historinha triste para comover ninguém, nem nada disso. Essa é a realidade que eu vivi. Eu sei que muitas pessoas viveram realidades muito parecidas, ou até mais desafiadoras ainda. A questão é que eu cresci com muitas dessas responsabilidades, assim, que hoje eu tenho a visão de que uma criança, uma adolescente não deveria ter que passar por isso. Com isso, mais ou menos ali para meados de 2017, 2018, se não me engano, eu estava em relacionamento com uma pessoa, que eu já não tô com essa pessoa há muitos anos, e a gente foi para um evento, para tipo uma festa junina num sítio, com a família do amigo dessa pessoa que eu me relacionava. E a esposa desse amigo, a gente começou a conversar, a gente já tinha se conhecido, mas a gente começou a conversar. Assim, eu vou dizer a real, eu me vitimizava pra caramba
eu vivia num mar de pensamentos negativos que eu não conseguia me livrar deles, pensamentos paranoicos até, e pensamentos muito negativistas do tipo, nada dá certo pra mim, eu não consigo nada na vida, todo mundo tá andando e fazendo coisas e eu não consigo, eu tô presa aqui, todo mês eu fico sem grana, eu trabalho pra caramba, eu não vejo nada, não posso fazer nada com o meu dinheiro, que eu tenho que colocar o dinheiro aqui e ali, enfim, milhões de coisas. O que não deixava de ser verdade, realmente, eu passava por muita pressão, eu tinha assumi muitas responsabilidades, essa que era real. Principalmente eu considero isso depois ali dos 18 anos, que antes eu já assumi aquela responsabilidade. Mas em certos termos eu achava que eu tinha por obrigação de fazer aquilo. Mas não me arrependo de nada, não culpabilizo ninguém. Esse é um pedacinho da minha história, eu só resolvi compartilhar para contextualizar aqui o que eu vou falar. Para contextualizar que eu tinha uma mente muito negativista, sim. Gente, olha esse raio de sol, coisa mais linda aqui, tô adorando. Acho que eu escolhi um lugar perfeito para gravar hoje. Mas, conversando com essa amiga, ela me falou um pouco da história dela. E quando ela me falou um pouco sobre a história dela, a gente, nós seres humanos, nós trabalhamos muito com essa questão de a gente se projetar nas outras pessoas, na história das outras pessoas. E às vezes a pessoa está contando ali uma história, que é tipo o que eu estou fazendo aqui agora, e algumas lições que aquela pessoa tira para a vida dela, de acordo com a história dela, que a gente sente ali um tipo de conexão, a gente acaba tirando essas lições e pegando aquele aprendizado ali e trazendo para a nossa própria vida, né? Pausa para confirmar, tá tudo certo. E aí ela me contou sobre algumas responsabilidades que ela assumiu quando ela era adolescente, e foi aí que eu fui introduzida a palavra e sensação e percepção primeira, eu diria assim, da autorresponsabilidade. Porque antes eu achava que eu era uma vítima do acaso, das situações de vida, que Deus, sei lá, estava me punindo por alguma coisa, que Ele tinha me escolhido a dedo para ser a sofredora maior do mundo, a rainha da coitadolândia, sabe? E não romantizando, não dizendo que era fácil aqui a situação que eu vivia, você ter que trabalhar desde cedo para ajudar em casa, é uma coisa muito complicada. E quem passou por isso sabe como é pesado sim, é uma situação que eu acho que criança e adolescente não deveria ter que passar por isso, mas é a realidade. E até aos 18 anos eu considero que eu não tinha tanto como me responsabilizar em relação àquilo, eu só vivia e era aquilo. Mas quando a gente se conheceu, a gente teve esse papo, eu já tinha 22 anos, se não me engano, 21, 22 anos mais ou menos, e eu ainda estava naquela choramingação. E eu não sei se ela já estava com essa noção, assim, né, de que eu meio que estava me vitimizando e tal. Gente, esse raio de sol tá muito lindo aqui, mas eu acho que eu vou ter que gravar em outro lugar, vou ter que me mudar um pouquinho, porque tá ofuscando um pouco a minha cara, né. A Angela que começou esse assunto comigo, e ela veio trazendo ali a história dela, de que, enfim, não vou entrar em detalhes porque é a vida de outra pessoa, não quero ficar falando sobre ninguém aqui. Mas ela me contou essa história de que ela teve também que se responsabilizar pelos irmãos, mas em um contexto um pouco diferente, porque a mãe dela tinha que trabalhar fora, e enfim, ela acabava não conseguindo estudar, e era tudo que ela queria era estudar. E como ela conseguia estudar, né? Ela não saiu da escola para cuidar dos irmãos, mas ela não conseguia se aplicar aos estudos tanto quanto ela gostaria. E depois de um tempo, ela passou por uma instituição de treinamento para desenvolvimento pessoal, e lá ela conheceu a tal da autorresponsabilidade, que é a partir de uma certa idade, né? Quando você é maior de idade, você já tem ali as escolhas todas nas suas mãos, que é você que vai escolher o que você vai viver. Você começa a decidir ali, se responsabilizar pelas coisas que você faz e pelas consequências que aqueles atos geram. E ela percebeu que ela era, no fim das contas, ela poderia ter escolhido sim, viver uma vida diferente, na época que ela estava ajudando lá e tal, que ela escolheu estar naquela situação, porque os ônus e bônus daquela situação ainda eram mais favoráveis do que ela romper com a mãe dela, por exemplo, e falar, não vou te ajudar, eu não posso, eu tenho que cuidar de mim e tal, enfim, né? Se ela não cumpriu ali o que ela queria fazer, ela fez o que ela achava que ela precisava fazer, mas ainda assim ela fez uma escolha, porque não escolher também é uma escolha, né? Com tudo isso eu quero dizer que nessa conversa que eu tive com ela,
eu acabei por perceber que toda aquela situação de vida que eu estava passando, aquele estresse e tudo mais, toda aquela pressão, eu ter que todo mês disponibilizar ali o fruto do meu trabalho para fazer as coisas de casa, foi uma escolha minha. Foi uma postura de pai, entre aspas, assim, que eu assumi, né, o provedor, o arrimo de família, que a gente conhece tanto esse termo aqui, e ele é tão reverenciado, né, no Brasil. O filho que provê porque talvez não teve o pai, ou porque os pais acabaram precisando daquela ajuda e recorreram ao filho, e ao filho às vezes, filha às vezes era menor de idade, enfim. Toda essa situação que a gente conhece bem, né? Não é um ou dois casos que a gente conhece. E só que depois de certo tempo eu percebi que realmente eu estava abrindo mão das coisas para fazer aquilo que eu não gostaria de estar fazendo. E foi aí que muitas vezes pode ser que alguém me julgue aí por isso, né? Mas também paciência. Foi aí que eu percebi que eu queria fazer coisas diferentes. Eu queria começar uma faculdade, eu queria comprar uma moto, eu queria também mudar de país. E assim eu fiz. Eu cheguei em casa, fui refletir sobre aquilo, cheguei em casa um tempinho depois. E, enfim, isso é uma história também para outro momento, e acabou que eu decidi comprar uma moto e também começar a fazer faculdade. Foi assim que eu fiz. Primeiro eu comecei a fazer a faculdade e a moto veio depois, enfim, depois eu conto essa história aqui. Mas vamos já mudar para a parte que eu tinha comprado minha moto, tranquei a faculdade e eu vim para Portugal. Aqui em Portugal é muito comum, eu moro aqui há 5 anos, inclusive, não sei se já falei isso em outro vídeo, mas eu moro aqui há 5 anos. Aqui em Portugal é muito comum a gente alugar quarto. A gente vai viver num apartamento que tem outras pessoas vivendo lá, pessoas desconhecidas, e você aluga o quarto, que é onde você vai ter ali sua privacidade e você vai dividir áreas em comum com as outras pessoas. E nesse quarto que eu estava morando, frisar aqui que eu cheguei bem na época da pandemia, eu cheguei aqui e as coisas começaram a fechar. Eu cheguei aqui em janeiro de 2020. E aí conversa vai, conversa vem com uma das meninas que morava lá nessa casa, uns meses depois que eu já estava morando lá. Ela começou a conversar sobre a lei da atração, eu nunca tinha ouvido nem falar sobre isso. Se eu ouvi falar, passou despercebido, eu ainda não estava pronta para o aprendizado, mas naquele momento, quando ela começou a falar sobre aquilo, eu já estava, aparentemente, né, acredito eu. E ela me falou sobre o livro O Segredo. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar e tal. Ela me deu um apanhado ali, um resumo sobre o livro, do que ela sabia. Eu falei, pô, interessante, vou procurar saber. Ela falou, olha, eu tenho esse livro, se você quiser ler. E ali foi um ponto de virada também muito importante, porque eu li esse livro muito rapidamente. O livro indica que você faça tipo um teste com uma pequena coisa que você queira receber, tipo uma rosa ou algo assim. Eu fiz esse teste. Alguns dias depois eu recebi, eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha ouvido nem falar que existia sobre lei da atração, principalmente acreditar que eu ia conseguir manifestar, materializar, basicamente, alguma coisa que eu tinha, como que eu posso dizer, que eu tinha visualizado por alguns dias, um teste que eu li num livro. E assim foi. Como eu tive um resultado ali material, né, que a gente é muito do só acredito vendo, eu resolvi pesquisar sobre, e nisso eu encontrei vídeos sobre o Ho'oponopono, meditação e outras coisas sobre a lei da atração e manifestação dos desejos, né, digamos assim. E ali começou, gente. Eu encontrei o vídeo de um guru, que é o Sadhguru, é um guru indiano. E eu mandei esse vídeo para uma amiga, aí essa amiga também começou a assistir os vídeos dele, gostou bastante e tal. E ela me mandou um dia uma meditação dele, que essa meditação se chama Ishakriya. Ressaltando aqui que eu não estou indicando para ninguém fazer essa meditação, porque ela é uma meditação realmente muito forte. Ela trabalha ali a questão da expansão da consciência muito forte, muito latente. É uma meditação que pode, para quem tem aí a abertura já da mediunidade, pode ser que trabalhe isso. E para mim aconteceu, sabe? E eu comecei a perceber, porque nessa meditação o Sadhguru, ele repete, eu não sou o corpo, nem mesmo sou a mente. E enquanto ele fala isso em áudio, você está ali sentado, né, em posição meditativa, de olhos fechados,
focado, ele pede para focar assim, né, fechar os olhos e tipo erguer um pouquinho a cabeça e focar aqui nessa região, no meio da testa, e inspirar e expirar enquanto repete essas duas frases: eu não sou o corpo, nem mesmo sou a mente. E com essa meditação, eu comecei a fazer aquela meditação todos os dias, às 5 da tarde, e cara, para mim se abriu um novo mundo ali. Porque eu comecei a ter muitos sonhos, eu comecei a me sentir na necessidade de me isolar, de falar menos com as pessoas. A tal da chamada noite escura da alma. E eu comecei a pesquisar muito sobre tudo o que estava acontecendo. Eu me senti numa necessidade muito grande de me isolar dentro do quarto. Era pandemia, então, tipo assim, eu não estava trabalhando fora direto, assim, todos os dias. E foi um momento que, assim, para mim foi marcante e foi muito importante estar na pandemia, estar no lockdown, estar tudo fechado, porque eu tive a possibilidade, pela primeira vez na vida, de prestar atenção nos meus pensamentos, sem ter que ficar naquela correria ali de vou trabalhar, vou pro trabalho, vou pra escola, vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu? Foi um tempo que eu tive para mim. E nesse período da meditação, eu comecei a perceber que eu era muito além, muito mais do que o corpo, muito mais do que a mente pensante, né? O cérebro que fica ali repetindo aquele monte de informação para você, absorvendo um monte de coisa e te tacando coisas, te tracando coisa do subconsciente na cara, e enfim. E eu comecei a perceber o tipo de pensamento, a qualidade de pensamento que eu tinha, as coisas que eram corriqueiras, que eu pensava com maior repetição, digamos assim. E eu comecei a escrever sobre aquilo. Eu comecei a me auto-observar, eu comecei a me autoconhecer. Aquela meditação foi realmente crucial, assim como a leitura do livro, as pesquisas que eu fiz sobre conteúdos de expansão da consciência depois. E eu entrei de cabeça, eu tive tempo e oportunidade e curiosidade, principalmente, de entrar de cabeça naquilo. E eu me aprofundei muito naquele período, porque era um assunto totalmente fora do meu conhecimento. Nunca tinha ouvido falar sobre expansão de consciência na vida. Se escutei, gente, sinceramente, passou batido. Eu era discípula que ainda não estava pronta para o mestre. Porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E enfim, eu tô aqui dando esse relato porque foi assim que aconteceu para mim. Obviamente é completamente diferente para todas as pessoas, tem ali alguns pontos que são parecidos, sim. Para mim foi um momento assim muito solitário, muito complicado, porque eu estava aqui em Portugal recém-chegada. A minha família toda ficou no Brasil, eu vim para cá só eu e Deus, mais ninguém, não vi com ninguém. Não tinha ninguém aqui. As pessoas que eu conheço hoje, que eu conheci naquela época, eu vim conhecer aqui. Foi um momento que foi bem tenebroso, porque eu não tinha uma conexão, digamos assim, espiritual comigo mesma, com o universo em si. Eu era até um pouco cética, digamos assim. Não ia dizer que eu praticava, não vou dizer que eu praticava o ateísmo, mas eu era bem cética. Eu não acreditava em nada disso, sei lá, de energia, de espírito, às vezes nem de Deus. Eu ficava muito assim, sabe? Não tem explicação de nada disso pra mim, então pra mim não faz sentido, eu não acredito. É tudo baboseira, isso é crença das pessoas, enfim, religião e essas coisas, né? Eu já tinha tentado estar em religiões antes e não tinha dado certo pra mim, eu não tinha me conectado. Eu não sentia aquilo que as pessoas falavam que sentia, entendeu? Eu só ficava irritada. Não é irritada, mas eu ficava assim, ai, nossa, coisa chata, nossa, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não faço coisas forçadas, entendeu? Eu sou uma pessoa assim, que minha palavra principal, meu valor principal é a liberdade. Eu gosto de fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito, e não gosto de fazer as coisas porque eu tenho que. Principalmente relacionadas a esse tipo de coisa que é conexão, né? Enfim, e aquele portal mágico, digamos assim, se abriu para mim. Eu comecei a estudar bastante, comecei a ler um livro também que foi muito importante para mim, que inclusive eu li ele em PDF, eu baixei gratuito na internet, que se chama O Poder do Agora, que é o livro do Eckhart Tolle. Ele tem outros livros também muito interessantes, mas esse foi o que me ajudou bastante naquela época a entender mais ou menos o que estava acontecendo ali. Eu precisei também nesse tempo
ficar sem redes sociais, que eu fiquei alguns meses sem Instagram. Aí depois acabei instalando de novo e voltando a usar por um período. Eu falava muito pouco com as pessoas que eu tinha o costume de falar. Eu cheguei a sumir mesmo uma semana assim do WhatsApp e tudo mais. E enfim, esse foi assim que aconteceu para mim, o começo da minha expansão de consciência. Depois disso, óbvio, né, gente, já tem 5 anos que eu tô nessa trajetória, nessa jornada, que eu iniciei essa jornada assim. E obviamente que tem muitas outras coisas que aconteceram, que vem acontecendo. Eu vou trazer para vocês aqui outras técnicas que eu comecei a utilizar, livros que eu li também, que são muito interessantes, que têm me ajudado bastante, pessoas que eu comecei a ter elas como mentoras para mim e aprender ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E enfim, é isso. Agradeço quem ficou até aqui. Eu sei que foi um vídeo mais longo, um pouquinho mais detalhado e tal, mas eu precisava de dizer, isso aqui foi só um resumão do resumão, eu precisava dizer tudo isso que eu disse, porque eu acho que fez sentido. Precisei mesmo falar esse tanto de coisa, porque eu acho que fez sentido para mim. Compartilhar aqui um pouquinho, né, de como foi o começo da minha expansão de consciência, do meu despertar espiritual. E no mais, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu likezinho para mim aí, que colabora bastante. Se você se conectou com a minha forma de falar, com o meu jeitão e com as coisas que eu falei aqui nesse vídeo, fica aí no canal, se inscreve que vai ter muito vídeo por aqui. Eu também, né, esse canal aqui, ele não é um canal apenas para falar de autoconhecimento, mas o autoconhecimento está envolvido em todas as áreas da minha vida e das áreas eu acredito que da área da vida de todas as pessoas. Questão financeira, questão de relacionamentos, tanto amorosos quanto familiar e amizade, enfim, trabalho. O autoconhecimento, eu acho que não sei exatamente o que nós seres humanos viemos fazer aqui, mas eu acho que o autoconhecimento é uma dessas coisas, entende? Uma dessas coisas, com certeza, para mim, pelo menos. E eu senti de começar a compartilhar essa trajetória aqui, assim como outras coisas também que eu pretendo falar por aqui. E é isso, no mais eu agradeço vocês por terem assistido e se cuida. Um beijo, tchau, tchau.